Olá pessoal, bem-vindo ao nosso série de vídeos sobre calvinismo e arminianismo. Eu sou o pastor Jonathan Chase, sou missionário das Igrejas Reformadas do Canadá, servindo aqui no Brasil, junto com as Igrejas Reformadas do Brasil e especialmente aqui no Instituto João Calvino. Então estamos olhando aqui ao sistema de doutrina de arminianismo e de calvinismo e vimos como é um único sistema. E da última vez nós tratamos a questão da perseverança ou preservação dos santos. A conclusão da doutrina calvinista de que Deus também preserva todos os que são regenerados. Vimos no último vídeo que existem alguns desafios bíblicos para essa doutrina, porque a Bíblia ensina que existe uma certa urgência na vida do cristão que leva o cristão a orar e vigiar. O que os arminianos dizem mostra que existe um certo risco do convertido, do regenerado, ainda cair da graça. Porque se não tem risco, porque tem urgência, porque precisa vigiar. E o que nós vimos é sim, existe uma urgência, precisamos orar e vigiar, mas esses são exatamente os meios pelos quais Deus realiza a salvação e preservação dos eleitos. E exatamente a falta desses meios é o que revela os hipócritas. Também, quando a Bíblia fala de pessoas caindo da graça, se refere aos descrentes, aos que não têm coração regenerado, mas se enganam, ligando-se com a igreja, se chamando cristão, mas não verdadeiramente regenerado, não amando a Cristo verdadeiramente e confiando em Cristo com a fé bíblica. E Hebreus, o livro de Hebreus dá o exemplo dos israelitas no deserto. Os que pereceram no deserto eram descrentes, pertenceram à aliança, se enganaram assim, se sentindo seguro, mas não seguindo Deus com fé. Hoje quero dar olhada a mais um texto bíblico de Hebreus, que talvez seja o mais perturbador para os calvinistas, o que é muitas vezes também citado pelos arminianos como prova de que alguém pode ainda cair da graça. Esse texto é Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Então, vamos ler esse texto bíblico e depois tratar alguns detalhes. Então, o texto diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignominia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, como disse, é um texto perturbador, porque ele fala sobre pessoas caindo da graça, e não quaisquer pessoas que são iluminados pelo Espírito Santo, pessoas que provaram a boa palavra de Deus, os poderes até do mundo vindouro, eram participantes do Espírito Santo, então não são quaisquer pessoas. Então a questão é, o que isso se refere? Quais pessoas são referidas aqui? Será que são regenerados aqueles que nessa corrente douradouro que se chama de Romanos 8, que foram conhecidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados? Será que se refere a essas pessoas ou algumas dessas pessoas que a corrente quebrou e alguns pereceram?
E será que isso combina com o que Cristo diz? Que ninguém arrebata as ovelhas da sua mão. Será que ainda alguns perecem? Esta é a questão. Obviamente, o que vemos aqui são pessoas que são membros da aliança. Membros da aliança. Lembrando que Hebreus trata essa analogia dos israelitas no deserto. Então, eles são membros da aliança e por isso, exatamente por isso, que o texto diz que Cristo foi crucificado por eles. Porque oficialmente, segundo o pacto, eles são os filhos de Deus. Eles são membros da aliança, foram batizados e podem dizer que, como membros da aliança, eu pertenço a Cristo e Cristo pertence a mim. Só que não todos os que são membros da aliança são eleitos. Existem pessoas que pertencem oficialmente, podemos dizer externamente, à igreja, oficialmente a Cristo, mas não são eleitos. Hebreus capítulo 10 também fala dessas pessoas, os que negam a Cristo, os que até pisam por cima do sangue de Cristo que foi derramado por eles. Então, sim, Cristo foi crucificado por eles em sentido da aliança, mas eles pereceram. Só que, será que são justificados? Será que são regenerados? Aqui não diz isso. Diz que sim, foram iluminados. Então, o Espírito Santo operou no coração deles. Revelou quem é Cristo. Revelou as verdades do Evangelho bíblico. Então, são pessoas que têm pleno conhecimento, mas ainda assim, por teimosia de coração, por incredulidade, rejeitam o Evangelho. Não é só aqui em Hebreus que fala sobre essas pessoas. Cristo também, em Mateus 12, Cristo falou com os fariseus, quando Cristo estava expulsando demônios, e os fariseus disseram sobre Cristo que em nome de Beelzebul, que ele expulsa os demônios. E ele diz que eles estão pecando contra o Espírito Santo. O que quer dizer o quê? Eles pertencem ao Espírito Santo, segundo o pacto, pertencem a Deus, eles têm pleno conhecimento de quem era Jesus, eles sabiam muito bem que ele era o Messias, mas por tanta inveja, tanto orgulho, eles ainda assim se opuseram a Cristo, mesmo sabendo o seu destino, sabendo que perecerão, mas eles não conseguiram se submeter a Cristo, portanto, dureza de coração. Então, é esse grupo que aqui Hebreus se refere, pessoas que são membros da aliança, foram iluminados do Espírito, provaram todas as bênçãos do pacto, mas não foram regenerados, se enganaram com seu coração duro. E por isso que o texto diz que não há possibilidade deles se voltarem a Cristo. Agora, isso não quer dizer que não é possível alguém dentro da aliança ser excomungado e depois, futuramente, se arrepender e voltar. Mas está dizendo que aqueles que têm o pleno conhecimento, resistem ao Espírito Santo, chegam a um certo ponto que eles cuspem, por assim dizer, na cara de Deus. E Deus então retira o Espírito Santo, não ilumina mais o coração e deixa eles perecer eternamente. Então, aqui se trata de bênçãos pactuais. Tem uma outra escritura que trata essas mesmas pessoas no parábolo dos 4 solos que Cristo ensinou. Se vocês lembram, Cristo falou que teve um semeador e ele semeou a semente em diversos solos. Teve solo na calçada, onde a semente caiu e os pássaros vieram e pegaram semente e foram embora. Teve solo de pedras, onde a semente caiu, mas não conseguiu plantar raiz. Teve também sementes que caíram dentro dos espinhos e eles cresceram, mas então foram sufocados e morreram. E tem o solo bom,
o solo em qual eles plantaram raiz, cresceram e produziram frutos. Tratando só a segunda e terça categoria aqui, o solo de pedras e o solo de espinhos, podemos perguntar, essas pessoas creram em Cristo ou não? Superficialmente, sim, é o que ele diz, que Cristo diz, eles creram, mas a fé não teve raiz. Então, externamente creram, talvez até intelectualmente creram, aceitaram, sim, Jesus é meu Salvador, mas o coração nunca foi mudado. Era uma fé temporária, sem a regeneração do coração. Então, esse é o ponto que Cristo faz no parábolo e esse é o ponto que o livro de Hebreus também faz. Se vocês querem estudar isso mais, recomendo também Hebreus 10 para ler sobre isso, os que pisaram no sangue de Cristo derramado por eles, por qual eles foram santificados, ele diz. E também 2 Pedro 1, que fala de alguns que negaram o seu próprio mestre, que quer dizer, eles pertenceram a Cristo externamente, mas negaram a Cristo, e então foram cortados da aliança. Em outros séries de vídeos futuramente vamos tratar a aliança e a eleição, pois não são o mesmo conceito. Tem conceitos, são relacionados, mas não é o mesmo conceito. Então futuramente vamos tratar essa doutrina também da aliança. No próximo vídeo vai ser o último vídeo sobre nossas séries de Calvinismo e Arminianismo e quero especialmente tratar agora qual é a perspectiva dos santos, dos regenerados da sua eleição e da sua segurança. Será que os eleitos podem se sentir seguros neste mundo? Essa é a pergunta nesse nosso último vídeo. Até a próxima vez.